Pode sentar aqui, eu já convido a prefeita já também. Então, só vou dar uma abertura. Não tem problema, não tem problema. Meu Fernando. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Canas, na internet www.câmaracanas.sp.gov.br, TV Câmara, bem como a presença da prefeita municipal, a senhora Silvana Zanin, o ex-prefeito Naldinho, senhores vereadores presentes, munícipes e a equipe da Prefeitura Municipal de Canas, Fazenda, Gestão e Planejamento e Desenvolvimento Econômico, representado pelo diretor Emanuel Gomes Lucena, que juntamente com a equipe irá realizar e conduzir os trabalhos da noite desta terça-feira. Esta é a audiência pública da Prefeitura Municipal referente à apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual 2024. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública e de conformidade com a Lei Municipal 558/2017, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Desta flâmula, mas no futuro e glória no passado.
da justiça clava forte, verás que o fim teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na esplende, gentil, pátria amada, Brasil. Convido a prefeita, a senhora Silvana Zani, e o ex-prefeito Rinaldo Zani, e o diretor Emanuel, que já está aqui comigo, compor a mesa aqui do trabalho. Convido os senhores vereadores presentes também a ocupar seus lugares aqui no plenário. Contamos com a presença aqui também dos contadores, o seu Clero, o Levi, o Emanuel, que está aqui também. Os vereadores presentes que quiserem ocupar seus lugares aqui, podem ocupar também, né? Fica aqui franqueada a palavra ao Emanuel para dar início aos trabalhos. Boa noite a todos os presentes, bem como aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Nós vamos, a partir de agora, então, fazer a apresentação da nossa audiência pública referente à elaboração da Lei Orçamentária Anual, exercício de 2024. Só para ficar registrado, estamos na Câmara Municipal de Canas, dia 29 de agosto de 2023, iniciando aqui a partir das 18 horas e 36 minutos. Então, com fulcro na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, o artigo 48, que diz o seguinte: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo 1º, inciso 1º, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, nós estamos aqui cumprindo essa lei citada. Apenas a título de contextualização, especialmente aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, respondendo à pergunta o que é a Lei Orçamentária Anual, de forma bem simples, é o que segue. A Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA, é um instrumento de planejamento no qual constam a estimativa da receita ou de receitas e a fixação de despesas para o exercício seguinte. Então, durante a sua elaboração da LOA, são realizados diagnósticos para levantar, então, para que nós possamos conhecer as necessidades de cada diretoria, de cada setor da cidade, né? E são coletadas as sugestões dos munícipes para que o projeto seja encaminhado à Câmara Municipal para análise e posterior aprovação. Então, as peças orçamentárias, o planejamento orçamentário, ele é composto por 3 peças, que são o PPA, que ele é para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, e é sobre ela que nós estamos tratando aqui hoje.
Existe, em relação ao orçamento, existe o chamado ciclo orçamentário. Então ele tem ali a elaboração e a apresentação, a discussão e a aprovação, programação e execução, depois a avaliação e o controle. E ele é um ciclo, então ele é retroalimentado, né? Ele não tem fim. Durante a execução do orçamento, precisa haver então a avaliação e o controle e fazer os ajustes necessários. Então aqui tem o ciclo orçamentário é composto por 4 fases, como citei. Repetindo, elaboração, discussão e aprovação, ou aprovação, execução, avaliação e controle. Essas fases têm a participação dos poderes executivo e legislativo, que são os principais protagonistas, e avançam com um diálogo entre os poderes. Falando agora acerca da previsão da receita para o exercício de 2024, aqui de forma bem simplificada e por fonte de recurso, quanto ao tesouro, que é o nosso recurso próprio, nós estimamos, e ela representa 68,10% de toda a receita estimada, nós estimamos que com recursos próprios arrecadaremos em 2024 R$25.940.020. Estimamos que receberemos do Estado de São Paulo R$9.466.950, o que representa 24,85% do total da receita estimada para 2024. E de recurso federal da União, estimamos que receberemos R$2.686.990, o que representa 7,05% do total da receita estimada. Então, somando esses valores, o total da receita estimada para 2024 é R$ 38.093.960. Os senhores podem perceber que o maior percentual é justamente a arrecadação própria, e seguido do estadual e posteriormente federal. Quanto à fixação da despesa, ou seja, nós estimamos as receitas e depois distribuímos, com base na estimativa da receita, em que serão aplicados esses recursos. O total da despesa fixada, ele então tem que bater, né, como uma balança, tem que estar equilibrada. Então o total da despesa fixada ele tem que ser exatamente igual ao total da receita estimada, que é o caso aqui. Agora, por função, a fixação da despesa para 2024, a princípio, isso aqui ainda pode ser e vai ser discutido hoje aqui, né? Nosso prazo para que entreguemos a LOA aqui na Câmara é dia 31, então posteriormente nós vamos abrir espaço para que os senhores participem e poderá ocorrer alguma alteração nisso que nós já estimamos aqui. Então esse aqui é o resultado do nosso trabalho até a presente data. Então, na função legislativa, estimamos aplicar uma despesa fixada de R$ 1.489.505,01. Na administração, R$ 5.316.264,57. Em segurança pública, R$ 110.000. Assistência social, R$ 1.990.000, em termos arredondados, números arredondados. Saúde, R$ 7.196.000, arredondados também. Trabalho, R$ 318.000. Educação, R$ 12.084.794,41. Na cultura, R$ 479.500. Direitos da cidadania, R$ 20.000. Urbanismo, R$ 4.870.200. Na habitação, R$ 20.000. Gestão ambiental, R$ 927.000.
comunicações 30 mil, energia 300 mil, desporto e lazer 422 mil, encargos especiais 1.500.000, reserva de contingência 300 mil reais. Então, totalizando 38.093.960 reais. A projeção dos limites constitucionais e fiscais para 2024, então, dessa fixação de despesa, nós fixamos para a educação R$ 7.403.280, que representa 27,57% do total da despesa. Quanto à saúde, nós estimamos R$ 5.526.754,05, que representa 22,43%. Lembrando que o constitucional, limite constitucional, ou seja, o município é obrigado a aplicar pelo menos 25% na educação. Então, nós estamos estimando 27,57%. Quanto à saúde, lembrando, somos obrigados a aplicar 15%, estimamos que aplicaremos 22,43%. Quanto a despesas com pessoal, estimamos R$ 16.559.646,09, que representa 47,5%, portanto, abaixo dos limites prudencial e o limite máximo, né? Nós utilizamos aqui 3 principais métodos, né? Então, a metodologia que nós aplicamos para levantarmos esse diagnóstico foi, primeiro, reuniões internas com diretores municipais. Nós reunimos os diretores, a empresa Neocasp, que nos presta assessoria, ministrou um curso ali sobre orçamento, o que é, como fazer. Então, tivemos ali a orientação técnica de como proceder. Fizemos reuniões internas, disponibilizamos também um formulário no site oficial da Prefeitura, pela internet, o qual também foi divulgado no Instagram e na conta oficial também do município no Facebook, além do site oficial. Então, o cidadão que quisesse participar, ele clicaria no banner lá, acessaria um link disponível, preencheria o formulário, e esse formulário que foi disponibilizado, ele também traz ali uma contextualização. Ele explica o que é a LOA, qual o objetivo dela, para que o cidadão saiba o que ele está fazendo, né, o motivo por que ele vai participar. Então, nós deixamos disponível, ainda está até este presente momento, nós vamos deixá-lo offline a partir de amanhã, quando nós vamos ter que finalizar de fato todo o projeto da Lei Orçamentária Anual. E o terceiro método utilizado foi a audiência pública presencial com os alunos do ensino médio na Escola Alice Vilela Galvão. Então, na semana passada, nós fomos à escola estadual e conversamos lá com os alunos do ensino médio, que são aqueles que estão na faixa dos 15 anos em diante. Explicamos para eles o que é a LOA, a importância deles participarem, deixamos lá os formulários com eles, eles preencheram esses formulários, nos dando sugestões do que incluirmos no projeto de lei orçamentária anual, e a participação deles foi muito positiva, muito boa, eles tiveram participações muito relevantes. Então, basicamente, os 3 principais métodos que nós utilizamos para a elaboração desse projeto de lei foram esses aí: reuniões internas, formulário disponível na internet, e audiência pública presencial com os alunos, conscientizando os alunos para que possam participar dos rumos, né, políticos da cidade de Canas. Então, o resultado desse trabalho, e eu trago aqui de forma bem resumida, o resultado disso, então nós temos aqui algumas sugestões que nós incluímos com base nesse diagnóstico, nessa documentação que nós levantamos. Sentamos com a prefeita municipal, apresentamos a ela o resultado e ela definiu aquilo que seria possível colocar
na lei orçamentária anual para o ano de 2024. Então, é bem básico aqui, tá? Bem resumido. Das sugestões que nós coletamos, instalação de iluminação pública na rua da Escola Santa Terezinha. Estimamos aqui R$100 mil para essa ação, que vai ser aplicado, né? Vai ser separado ali, consignado na ação chamada a ampliação do parque de iluminação pública. Aqui nessa ação não vai apenas a rua da Escola Santa Terezinha, então qualquer rua do município pode ser apropriado nessa ação de despesa, tá? Destacamos aqui apenas o Santa Terezinha porque foi a participação que nós coletamos ali. Algum munícipe entrou lá, gostaria que iluminasse a rua da Escola Santa Terezinha. Outra participação sugeriu a pavimentação da Avenida Antártica, que é essa rua que se inicia aqui atrás da Câmara e vai até lá próximo à Via Dutra, né? Então estimamos aqui, separamos, consignamos R$200 mil na ação pavimentação de vias e logradouros. Também foi-nos sugerido a manutenção das vias, melhoria na limpeza das ruas e das lixeiras. E aqui, das lixeiras, foi no bairro Dona Ana. Então, dessa sugestão, nós consignamos ali na ação R$ 399.200 em compra de lixeiras e contratação de empresas e pessoal, se for o caso, na ação da manutenção de vias e logradouros, que normalmente é realizada com mão de obra própria, né? O município mesmo desempenha esse papel. Quanto à melhoria na segurança, alguns munícipes lá participando, inclusive alunos, disseram: precisa melhorar a segurança nos bairros, nas ruas. Então, estimamos 110 mil para convênio com atividade delegada e 250 mil para instalação de câmeras de monitoramento. Segundo a conversa que eu tive, me parece que vai ser contratada uma empresa que vai disponibilizar em regime de comodato o equipamento. Então vai acontecer um monitoramento de ruas, entradas dos bairros, entradas da cidade. Já temos um orçamento aí, ficou mais ou menos 250 mil ano. Então nós vamos contratar a empresa que vai vir com o equipamento e com o pessoal técnico para fazer essa função, né? Então a melhoria na segurança vai ser bem positiva pelo que nós podemos compreender aqui. E por último, manutenção das quadras poliesportivas. R$100 mil para reformas das quadras. Uma delas foi no Alto do Cruzeiro, que foi citado, o CDHU, foram as principais citadas. Não trouxemos todas as sugestões aqui, é bem resumido, mas o que nós quisemos aqui destacar foi que a participação da população foi ouvida, foi acolhida e realmente vai ser possível realizarmos ano que vem, se recebermos alguns convênios também estaduais, federais, porque apenas com recursos próprios, muitas dessas ações não serão possíveis serem realizadas. Como os senhores puderam perceber, o município, a maior fatia da sua arrecadação é justamente o recurso próprio, que representou aqui 68,10%. Então, vamos depender sim de recursos estaduais e federais para que todas essas ações se concretizem no exercício de 2024. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir que se abrissem as oportunidades para que, caso alguém tenha dúvidas e sugestões, pudesse participar. Então, a palavra está franqueada para quem quiser fazer o uso dela. Eu queria aproveitar a oportunidade e registrar a presença aqui dos vereadores Hernandes José da Silva, Edson Afonso de Lima, Alceu Moreira Júnior, José Francisco de Castro e Silva,
e Valmir Lafayette. Aqueles que quiserem fazer o uso da palavra, está franqueada. Alceu Júnior. Cumprimentar aqui a nossa excelentíssima prefeita, Silvana Zanin, cumprimentar aqui o Naldinho e a todos que estão participando dessa audiência pública, né? Os munícipes que estão participando aí pela TV Câmara e aos que estão aqui, Gustavo, e aos amigos da prefeitura, né? Manuel, Levi e o Clério. A todos, meu boa noite, aos funcionários da casa também. Senhor presidente, eu gostaria nesta noite de fazer aqui também alguns comentários, né, com relação ao que foi aqui exposto, né? Primeiramente, parabenizar aí a apresentação feita aqui nesta noite, né, pela exposição. Eu acho que foi bastante didático, né, e bem simples também, né, de fácil entendimento. Então, isso acho que é algo importante. Queria também aqui destacar a importância, né, do horário que está sendo feito a audiência pública. Nas outras oportunidades, nós sempre mencionamos aqui, né, a importância de nós estabelecermos aqui sempre este horário, né. Eu sei que, em que pese, né, nós não temos assim uma participação popular na audiência pública de forma efetiva, mas eu acho que a continuidade, né, neste horário para esta audiência ou para qualquer outra, né, a prefeitura faz assim a parte dela. E aí vai da população, né, a conscientização de que ela é parte do processo, né. Já vemos aqui que pelo formulário aberto, né, houve participação popular, então isso já é um avanço, e que esse avanço a gente entende que possa também ser estendido com a população participando, né, efetivamente da audiência pública presencial. Então, destacar a questão do horário, que é muito importante, né, já que está sendo feito, e também destacar aqui, deixar como sugestão também, para que, se fosse possível, né, nos próximos anos, nós pudéssemos fazer mais audiências públicas, né. Hoje nós estamos fazendo a primeira e já está aí para ser enviado, né, a peça orçamentária para esta casa. E dentro da disponibilidade, né, e dos trabalhos do Poder Executivo, que possa ser pensado, e isso é uma sugestão, para que nos anos subsequentes nós possamos tentar avançar e fazermos assim mais audiências públicas, né? Uma vez que a audiência pública da LOA, ela não precisa necessariamente, né, salvo engano, Levi me corrija se eu estiver errado, não precisa necessariamente ser na Câmara Municipal, né? Pode ser em uma outra localidade. Acho que isso também é importante, fica como sugestão também para os próximos anos. Agora entrando na discussão mesmo do que foi apresentado, e também, Emanuel, falo como a título de sugestão também, acho que eu não vi ali localizado, né, na distribuição de funções de governo, a função de agricultura. Embora possa, o trabalho em si de agricultura possa estar alocado em lá, aí fica como sugestão, acho importante deixar evidenciado, né, uma vez que o nosso município é um município agrícola, né, então acho importante deixar esse destaque para a agricultura. Eu acredito que esteja lá, né, os serviços em algum local lá, mas acho importante deixar até para que a população possa saber o quanto está sendo investido, né, no caso da agricultura. Dentro dessa área, nós, por exemplo, aprovamos recentemente, vindo do Poder Executivo, uma lei da implantação do SIM municipal, né, que é o selo de inspeção municipal,
que foi enviado pelo Poder Executivo, aprovado por esta Casa por unanimidade, que trabalha nessa questão do apoio aos produtores rurais, né? Aos agricultores, no caso aqui produtores, né? Já que seria um selo para os produtos de origem animal. Então, em que pese há esse tipo de trabalho, acho que é importante deixar evidenciado, e aí fica como sugestão aí para a Prefeitura. E, por último, quanto ao fato, né, de ter sido acatado, né, algumas sugestões da população que foi feito, né, através do formulário que deixou à disposição da população, aqueles exemplos que foram alocados lá, a única dúvida que eu fiquei é se aquelas sugestões, se elas serão executadas, né, ou a previsão para execução, se elas serão com recursos próprios ou se ali está pensando em buscar convênio. Aqueles que foram colocados lá, se a ideia é fazê-lo com recurso municipal ou se aqueles lá, a ideia é buscar convênio. Digo isso por quê? Porque eu vi ali a possibilidade da pavimentação aqui da Avenida Antártica, né? E durante muitos anos a gente tem feito, né, esse pedido para a Prefeitura com relação aqui à Avenida Antártica. Isso porque, desde o governo passado, em que teve um convênio aqui, e depois esse convênio acabou se perdendo por questões de problema no próprio convênio, né? A população ela criou aquela expectativa, né, da pavimentação aqui, né, nessa rua. E aí, vendo aí a questão aí da pavimentação da Avenida Antártica, eu fiquei feliz, né, por estar sendo colocado ali no orçamento para o ano que vem. E aí, não só ela, mas aí vai para todas as outras, né, somente a questão de saber se essas sugestões elas foram pensadas com recurso próprio ou se elas foram pensadas com recursos de obtenção de convênio, seja ele estadual ou federal. Essa é a pergunta, acho que única. Tá joia? Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos aí pela exposição e, mais uma vez, parabéns aí a todos os envolvidos. A palavra continua franqueada. Está com a palavra o vereador José Francisco. Boa noite a todos aqui presentes, né? Eu venho aqui dar a minha sugestão, né, que seja também destinada alguma verba para o meio ambiente. E outra coisa também de suma importância, para poder favorecer os nossos empresários que estão aqui no nosso município, a pavimentação lá do polo, que eles andam passando muita dificuldade com isso. No entanto, eu tive lá agora essa semana lá, a gente viu lá que eles ficam jogando concreto na estrada, fica buracos lá, grande lá, e a gente vê isso aí. E que conclua lá também, que seja, eu acho que pela lei que a gente votou aqui, nessa última sessão, para que conclua, né, o polo, que faça lá a rede de esgoto, porque lá, já falando em meio ambiente, está contaminando o solo, aquelas fossas que estão lá. Tem fossa com vazamento, várias pessoas lá não estão dentro da regra, vários loteamentos não estão dentro da regra, né? Então, para terminar aquilo lá de uma vez, né, para que favoreça mais os empresários que estão lá e eles tragam mais emprego para o nosso município, para aumentar até a arrecadação. Então, né, se puder ver isso aí sobre o meio ambiente, até eu vi que plantaram umas árvores lá, ajudando o meio ambiente, e que invista mais um pouco no meio ambiente e no polo lá também sobre o término dele, porque ele está inacabado, né? E isso aí é uma prioridade para chamar mais os empresários para o nosso município. Então, fica essa reivindicação deste vereador aqui, né? Se puder ver isso aí, eu já agradeço, né? E com certeza os empresários também vão agradecer. E muito obrigado a todos.
Pode. Está com a palavra o Emanuel. Agradecer a participação do vereador Chico Mineiro. Quanto ao meio ambiente, nós temos aqui na fixação da despesa por função, nós temos aqui estimada a gestão ambiental, tá? Quase 1 milhão aqui. Só destacar, eu não falei quando estava apresentando, isso tudo aqui é estimado, tá? O orçamento ele não é estático. Então, naquele ciclo orçamentário, perceba que a quarta fase dele é a avaliação e controle. O que acontece? Não está sendo possível atingir um objetivo, ou foi estimado um recurso maior para algo que custou menos, ou estimou-se um recurso menor para algo que vai custar mais. Nós temos os dispositivos legais que chamam as alterações orçamentárias. Então a gente pode, dentro de um percentual que é previsto na LDO e na LOA também, né? Dentro desses limites, tirar de um lugar, colocar no outro, conforme a necessidade. Isso se dá exatamente quando a gente está executando a lei orçamentária anual e ao fazer a avaliação e o controle dela. Então nós temos esse dispositivo, sim. Quanto à resposta do vereador Alceu, a prefeita vai responder daqui a pouquinho. Mas, assim, em resumo, questões ambientais se encaixam aqui na gestão ambiental. Quanto à pavimentação, eu só destaquei ali a Avenida Antártica, porque das pessoas que participaram, que acessaram lá, preencheram o formulário, citaram apenas essa avenida. Não significa que somente ela será realizada, tá? Então nós temos aí, dentro do urbanismo, encaixa justamente isso também, pavimentação. Então aqui é a ação, urbanismo, aqui pode ser pavimentação, qualquer coisa relacionada à parte urbana propriamente dita. Obrigado. Continua franqueada a palavra de quem quiser fazer o uso. Pode ser o seu. Só uma questão que eu acabei esquecendo, né? Primeiro, só para poder confirmar, Emanuel, se aquelas sugestões seriam execução com recurso próprio ou de convênio, tá? Ah, perfeito. E também eu acabei esquecendo de anotar para perguntar sobre se no orçamento para o ano que vem, eu acredito obviamente que foi, né? Considerado. E qual é a previsão que a prefeitura está pensando com relação ao aumento de servidores, né? De salário, né? A previsão, se é correção da inflação, né? Para o ano que vem, ou se haveria algo a mais, uma vez que, como a prefeitura ela sempre faz de forma correta, o aumento, né, do pessoal, seja correção ou aumento real no começo do ano, então, em que pese o ano que vem seja eleitoral, não tem vedação, né, porque é feito antes do prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Então, é só para a gente poder deixar consignado, eu sei que há previsão, porque tem que ser feito, mas é só para saber em que patamar foi feito, né? O que a prefeitura pensou em relação aos servidores para o ano que vem. Se seria uma correção da inflação ou se haveria aumento real também, tá? Então essa é a minha última questão. Mais uma vez agradeço aí a participação. Emanuel, pode ir. Alceu, algumas respostas vou deixar para que a própria prefeita responda, tá? Mas essa do pessoal, aqui na estimativa nossa, ela já está computando o RGA projetado, tá? E também questões de quinquênio, sexta parte. Então nós já temos estimado aqui um valor já considerando isso. Agora, se vai ter aumento real ou não, a prefeita daqui a pouquinho vai estar respondendo isso. E quanto à fonte de recurso para custear pavimentação, entre outras. Continua franqueada a palavra. Pode ser, vereador.
A outra pergunta também que eu gostaria de fazer é sobre o fundo de participação dos municípios. Eu vi aqui que os tributos federais, né, está louvado em 2.666.000. Mas de acordo com o censo, parece que vai acontecer alguma coisa que vai cair essa arrecadação, o repasse para os municípios vai cair. Vocês já fizeram alguma estimativa sobre isso aí, sobre esse pouco dinheiro que vem, se causa cair bastante, que vários municípios era dado como grande, depois caiu o tamanho dos municípios, e isso está trazendo um grande transtorno, a gente está vendo aí, a gente segue um pouquinho das políticas, a gente vê que o executivo tem que tomar cuidado, né, com folha de pagamento, com tudo sobre isso aí. Tem muitos prefeitos que estão apavorados por aí. Vocês já fizeram algum levantamento sobre isso, alguma coisa assim, não? Só essa é a minha pergunta. Sim. A lei orçamentária anual, para que ela depois distribua as despesas, ela tem que prever primeiro as receitas, né? E existem algumas fontes de dados oficiais que a equipe técnica da contabilidade busca as informações, que são projeções para o exercício 2024. Além disso, nós estimamos, normalmente, quando vamos fazer esse projeto de lei, nós acrescentamos uma receita, mais ou menos 10%, ou consideramos a inflação projetada, e a gente costuma trabalhar com essa previsão de receita, ela bem pé no chão, bem equilibrada. Não costumamos trabalhar com ela superavitária, ou seja, além do que realmente possamos arrecadar. Então, sim, todo o resultado desse trabalho, ele é bem pé no chão. Nós não estamos prevendo assim, uma receita superior a que possamos receber. O senhor citou aqui que já tem municípios recebendo menos recursos, Canas é um deles, tá? Nós estamos recebendo, em média, mais ou menos, entre 15% a 20% menos do que nós planejamos ou estava previsto receber. E, de fato, tem sido bem difícil para a cidade de Canas, como a maioria dos municípios, como temos visto por aí. Mas, sim, respondendo à pergunta, nós buscamos fontes de informações para que façamos o diagnóstico em cima dessas previsões de receitas. Nós, então, fazemos a projeção das despesas. Então, assim, lembrando que a LOA, ela fixa as receitas, né? E ela, então, estima as despesas. Ok? Estima a receita e fixa a despesa. Esse é o correto. Continua franqueada a palavra. Algum vereador mais querendo? Naldinho. Pode falar. Boa noite a todos. Eu só quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, o convite, o presidente, os demais vereadores. Dizer que é uma alegria muito grande poder participar. É muito importante a presença de vocês e nós gostaríamos que a população estivesse presente também para poder dar suas sugestões. É muito importante isso, porque cada situação, saúde, educação, nós sabemos da necessidade do município. Está aqui os vereadores que estão trabalhando, estão sempre acompanhando a administração e sabendo da necessidade que cada município precisa e o que está acontecendo com o nosso país. E, como já foi colocado, Canas não é diferente. Nós tivemos uma queda na arrecadação, mas isso aí não é novidade, né, Manuel, né, Alceu, Laerte, porque em 2010 nós tivemos também essa queda e, graças a Deus, conseguimos manobrar isso aí e administrar da maneira melhor possível. E eu tenho certeza que a Silvana, a prefeita, com o apoio da Câmara Municipal, dos vereadores, ela vai fazer uma excelente administração e vai conseguir
fazer o melhor para a nossa cidade. Eu quero aqui agradecer mais uma vez e desejar uma boa noite a todos. Já que ninguém quer mais fazer uso da palavra, eu franqueei a palavra à prefeita municipal, a Silvana Zanin. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite, meu 3º ano de mandato. Eu acho que muitas coisas, agradeço a presença de todos os vereadores, aos munícipes, tá? Agradeço que vocês, vereadores, correram atrás de verbas, alguns deles. Eu também, hoje eu saí 4h30 de casa, estou aqui hoje e vou começar a responder algumas perguntas. Se eu esquecer de alguma delas, vocês sintam-se à vontade para fazer, tá? Instalação de iluminação pública na rua da Escola Santa Terezinha. Como todos acompanharam, a gente não vai fazer só o Santa Terezinha. Nós fizemos o São João, nós fizemos o CDHU, a Rua do Meio, várias localidades foram feitas. Eu vou só lembrar, grosso modo, que o município de Canas investiu em iluminação aproximadamente R$500 mil, e continuamos. Agora a gente está lá na Rua do Brejão, talvez façamos também a Rua da Igreja. Eu vou caminhando de acordo com o que eu vejo o orçamento. Chamo muito o Emanuel, o Jorge, o Levi, sentamos e conversamos. Eu sou uma pessoa que eu escuto muito, certo? Porque depois de ouvir muito, aí você seleciona e faz aquilo que é necessário. Pavimentação, respondendo a sua pergunta, eu até gravei lembra do Bruno, que mora na Avenida Antártica? No 1º ano de mandato, ele foi lá. Eu falei para ele que em 3 meses eu responderia para ele. Ele não voltou lá. Então, quando você está administrando, o que você faz? O que é prioridade? Eu tinha dinheiro para asfaltar a Avenida Antártica e um outro local que também está em mente que eu vá fazer. E o que eu vou fazer? Cai a ponte. O que é prioridade? Asfaltar ou a ponte? Prioridade virou ponte. Certo? Aí me deu 2 minutos que nós solicitamos essa ponte desde do mês que ela caiu e aguardamos um pouco. A verba não veio, fomos a São Paulo, voltamos de São Paulo, e vai lá, passei a mão no telefone e liguei para o Gilberto Kassab. Eu falei assim, eu preciso de uma resposta, porque eu preciso tomar uma decisão que eu vou fazer uma coisa ou outra. Certo? Ele pediu que eu fosse a São Paulo, fui, consegui, através do deputado, que a gente já tinha feito, então o Kassab liberou a verba que um deputado do meu partido, PDT, tá? O Nakashima, ele liberou R$500 mil, ele fez na hora. Ali abriu a oportunidade para que eu fizesse o que eu queria, desde o início, e eu falei para os munícipes, eu só vou por prioridade. Mas desde o momento que eu falo, eu sou aquela pessoa que eu persigo até o final. Então, se Deus quiser, a Avenida Antártica vai ser feito. Se der tempo, aí eu só vou contar, eu acho até que o dinheiro está na conta, porque eu pedi mais. E, se Deus quiser, as coisas vão se ajustando. Então, se der tempo, eu vou fazer a Avenida Antártica este ano. Eu não estipo, Emanuel, R$200 mil. E eu não tenho noção, mas eu estimo uns R$400 mil, porque ela é bem longa. E nós vamos fazer de casa a casa. Terreno vazio eu já não vou fazer. Eu vejo assim, eu tenho que ajudar o munícipe. Então, parei ali, sobrou verba para asfaltar mais, vou lá para a Vila Freire. Na Vila Freire, nós trabalhamos, né, senhores vereadores? Eu consegui com Marangoni, vocês conseguiram. Eu consegui o Cidade Legal para quase a cidade toda. Cidade Legal. Depois da Cidade Legal, aí o Laerte, o Nenê conseguiram viver melhor. Graças ao Cidade Legal, os imóveis foram legalizados, a partir dali poderia-se fazer benfeitoria, senão não poderia. Então, o Viver Melhor está lá. Foi um investimento danado,
Graças a Deus estão todos felizes. Ali foi investido brincando em cada casa. Vou falar por cima, tá? O Cidade Legal e o Viver Melhor, uns 25, 30 mil por casa. Porque 7 mil é só o documento, de 7 a 10. Mas casas que receberam piso, foram arrumadas. Além de lá, a gente tinha lá o... Não é o Dona Ana, não. Dona Ana é lá o... São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, lá também teve 30 casas do Viver Melhor. Agora, continuando ali, eu falo bastante, sou tagarela, vamos lá. Manutenção das vias, melhoria na limpeza das ruas e das lixeiras. A gente tem feito isso constantemente, mas é algo como ocorre na casa de todo mundo. Tem que se fazer sempre, tem que investir sempre. Melhoria na segurança. Por que agora vai fazer a atividade delegada? Porque só chegou agora. Teve a burocracia do governo. Quando ocorreu aqueles casos em Canas, já pedimos na mesma hora. Aí houve troca de governo. Na troca de governo, eles têm que se adaptar. Então, a atividade delegada foi assinada agora. Tá? As câmeras também estavam no meu planejamento, mas eu fiz desde o início prioridade. E minha primeira prioridade sempre foi o ser humano. Então, o que eu fiz? Investi muito no social. Tá? O PEAD nós triplicamos, o auxílio da cesta mais que dobramos, certo? Isso é investir no ser humano. Cursos, capacitações, e aí foi. Aí, então, chegou a hora das câmeras de monitoramento. Então, nós pesquisamos muito, levou muito tempo. Por quê? Para fazer bem feito, com qualidade, aquilo que o município de Canas poderia sustentar. Não adianta eu chegar aqui e falar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Tudo tem que ter um planejamento. Sem planejamento, a gente não chega em lugar nenhum. Vou fazer a manutenção das quadras poliesportivas. Eu vou adequar devagar, gente, porque a gente precisa aprender a gastar aquilo que tem. Isso eu aprendi desde muito cedo. Não adianta eu inventar, fazer obra aí a torto direito e não ter como pagar. Então, está no meu cronograma arrumar a quadra poliesportiva todinha, as quadras dos bairros também, só que eu vou lá na prioridade. Eu vou começar pela primeira. Qual a quadra que todo mundo mais usa? A quadra de esportes lá, que a gente conhece tão bem. Então, vamos reformar lá. Lá tem aulas, lá tem tudo, e vou em todas. A do CDHU já está sendo arrumada. Então, não falta muita coisa. Falta do Alto do Cruzeiro. Essa eu garanto. É fácil fazer, vamos fazer sim. Tá? Então, eu vou arrematando tudo aquilo que eu prometi e faço questão de fazer. Então, vamos lá. Já falei ponte, pavimentação, iluminação. Estamos terminando a escola. A escola não planejei. Por que eu esperei um pouco? Porque eu solicitei verba do governo. Se eu solicito verba do governo, eu tenho que aguardar a resposta. Como eu sei mais ou menos qual foi a resposta, quando não dava mais para esperar, comecei a fazer. Está lá. Se Deus quiser der tudo certo, 99% a gente termina esse ano. Certo? Eu sempre falo 99% porque vai que aconteça alguma coisa. Quem que imaginou no município de Canas que a ponte fosse cair? E, além do mais, nós já sentamos, vocês, vereadores, lá comigo, nós vamos arrumar o São João. Certo? A gente está aguardando passar a chuva, arruma a máquina, tem os imprevistos. Arruma aquilo, quando as manilhas estiverem, aí vão fazer uma bagunça, eu vou chamar de bagunça. A gente tem que quebrar os ovos para consertar. Vai ficar desconfortável? Vai, mas depois vai ficar melhor. Aí depois nós consertamos todo o CDHU. Agora, o melhor da história, não é? Vou terminar essa praça toda de um lado, do outro. O ESF
Foi garantido que neste mês será entregue. Ali foi um investimento de R$ 1 milhão, arredondando. Vamos equipar ele todinho. Metade da UBS vem para cá, que é o ESF. Aí nós vamos revitalizar o posto lá. Planejei isso para o primeiro mandato, a todo tempo, porque eu não tenho como arrumar a UBS antiga se eu não tenho onde colocar os funcionários, as pessoas. É um ambiente de saúde. Como que eu ia reformar lá? Então, consegui estar ali, com a graça de Deus, com a ajuda do Estado. Viva Rodrigo Garcia. Tá? Consegui uma creche de 4.300.000, que vai sair ali, toda equipada, porque veio o Tribunal de Contas, apontou certas coisas, e eu consegui, através do secretário de Educação na época, Rocieli, que eu brinquei com ele que ele era meu patrão, e na época ele era mesmo, porque eu sou professora do Estado. Aí, graças a Deus, consegui a creche, ela está lá. Então, Canas vive bons tempos, não há muita coisa que se reclamar. Se a gente olhar à nossa volta, a situação está bem difícil. Hoje eu escutei um e outro lá falando, alguém falou aí de salários, reforma, reforma, reforma. Salários. Conversando também com o Gilberto Kassab, perguntei, falei que estava faltando uns 15%, aproximadamente, no município de Canas. Ele falou que é no Brasil todo, não é privilégio de Canas. O governo de São Paulo também passa por isso. Então, quando a gente está sozinho, é ruim. Mas quando é um país todo, nós somos irmãos, vamos passar junto. Quantas coisas a gente já passou na vida? Então, isso vai passar, as coisas vão dar certo, não tem motivo para não dar. Então, neste momento, segura-se as horas extras, alguns cargos em comissão. A gente vai conversar devagarzinho, vai tentar reduzir os gastos, não tem o que fazer. Por quê? Porque as leis existem para serem cumpridas. Não fui eu que fiz, é uma lei federal, é a lei de responsabilidade fiscal. Agora, a pessoa, o prefeito da cidade, senta lá, ele tem que ver as leis e levar ao pé da letra. Por isso que tem os assessores que dizem isso pode, isso não pode, a gente vai aprendendo. E eu tive um aprendizado bem grande, já estou no meu 13º, 14º ano na Prefeitura de Canas, não caí de paraquedas, trabalhei muito, aprendi muito e sou humilde para aprender todos os dias. Ninguém nasce sabendo. Muitas vezes a gente tem que abaixar a cabeça e aprender. 3º ano, graças a Deus, do sistema SESI, robótica. Escutei muitos vereadores falando de autismo, certo? Desde o primeiro ano, 2021, foi feito um convênio com a PAI, mas vamos separar a PAI Clínica de a PAI Escola. Teve uma munícipe, quando eu passei, pedindo voto para ela contou para mim o caso, que ela tinha um filho, tem um filho até hoje, graças a Deus, que precisava de um tratamento, ela que me ensinou, que a PAI fornecia, mas que não tinha tido até o ano de 2020. Eu falei, olha, eu sou professora, adoro educação, o que estiver ao meu alcance dentro da lei, eu faço. Fiz no primeiro ano. Que alegria a minha ao ver o ano passado, na formatura, o filho dela, de 5 anos, na formatura ele fez leitura. Ele tem autismo e com 5 anos já estava lendo. Então, a educação é algo que vai demorar, eu ainda brinco assim, o sistema SESI tem que demorar muito tempo. O investimento é grande e não deveria ser tirado jamais. Porque você quer mudar uma cidade, você comece pela educação e pela saúde. Então, estou feliz com a minha administração, estou feliz com a parceria dos vereadores que estão ao lado deste município e que muito bem estão fazendo o trabalho deles.
e vamos em frente, que temos muito trabalho por aí. Deixei de responder alguma pergunta? Se quiserem fazer, fiquem à vontade. Então, muito obrigada e boa noite a todos. Antes de encerrar, eu queria deixar aqui a Câmara Municipal, Emanuel, a prefeita, está sempre à disposição dos munícipes, da prefeitura, para ser utilizada para as audiências públicas. A gente tem um espaço aqui e está à disposição para tudo. Nós estamos aqui, tudo que é feito aqui na Câmara Municipal, eu tenho certeza absoluta que é em prol da população, do município, e nós temos que preservar muito a nossa cidade, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós criamos nossos filhos, netos e tudo. Então, a Câmara Municipal hoje está no meu comando, junto com a mesa administrativa, com os vereadores que me ajudam muito, que os funcionários que estão sempre à disposição, e está à disposição, prefeita, do município para a prestação desse serviço. Sendo só para o momento, nada mais havendo a se tratar, dou por encerrada a presente audiência e agradeço a audiência e boa noite a todos. Obrigado.